Elas se entendem com Emily Albertassi e Letícia Dantas. A mulher assumiu na modernidade o posto de multitarefa, no qual ela precisa fazer tudo ao mesmo tempo. E não é somente gerenciando a vida pessoal e familiar com os inúmeros afazeres, mas o mercado de trabalho também tem se voltado para profissionais que executam várias atividades simultaneamente. Um estudo da Universidade de Israel, em parceria com a Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que as mulheres chegam a trabalhar até 10 horas a mais do que os homens em tarefas simultâneas. Essas atividades vão desde cuidar dos filhos enquanto prepara o jantar e lava a louça, até atender um chamado do chefe. Tudo isso ao mesmo tempo. Além disso, nós estamos sempre com o celular à mão, muitas vezes em contato no trabalho, com os filhos e família ou de olho no e-mail e no WhatsApp. E dependendo do trabalho, ainda criando conteúdo para as redes sociais. Carregar o título de multitarefa não é fácil e nem sempre é algo positivo. Multitarefa é o ato de executar várias tarefas independentes em pouco tempo. Requer mudar rápido e frequentemente a atenção de uma tarefa para outra, aumentando a demanda cognitiva em comparação com a conclusão de tarefas únicas em sequência. Para abordar este tema, vamos conversar com a professora Rebeca Baltazar, que é uma mulher com muitas funções e ela consegue ser relevante em todas as funções. Rebeca, boa noite. Seja muito bem-vinda. Que bom que você aceitou o nosso convite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Estou super honrada. Para começar o nosso bate-papo, Rebeca, eu queria que você falasse um pouco mais das suas ocupações. Qual a sua formação, em quais matérias você é professora universitária, o que você estuda atualmente e os outros nichos que você trabalha também. Bom, vamos lá. Eu sou jornalista por formação, bacharel em jornalismo, e sou professora universitária, aqui em Volta Redonda também, em cursos de jornalismo e de publicidade em propaganda. Quanto às disciplinas, não sei se eu vou conseguir lembrar de todas, são bastante, mas tem aí jornalismo especializado, comunicação organizacional, técnicas de redação, técnicas de reportagem, mídias digitais, comunicação organizacional, assessoria de imprensa, comunicação empresarial. Quinta-feira eu dou aula de fotojornalismo. Isso, introdução à linguagem fotográfica, fotojornalismo, telejornalismo, e acho que é isso. E, então, na faculdade, são essas disciplinas. Aí lá a gente tem alguns outros cargos administrativos, funções, de núcleo docente estruturante, que é a parte ali dos professores que pensa a matriz curricular do curso e tal. E sou coordenadora de estágio do curso de jornalismo também. Então, assim, academicamente, ali a minha função é basicamente essa. Fora isso, eu tenho a minha própria empresa de comunicação e marketing, é uma agência de publicidade, a gente presta serviço de produção de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, planejamento estratégico. E, atualmente, eu estou finalizando a graduação em Direito também, com perspectiva... Pouca coisa, né? Pouca coisa que você faz. Sim, é basicamente isso. E aí é essa correria de sempre, como você falou, tentando fazer tudo da melhor forma possível, Sua primeira formação foi o jornalismo, E como você decidiu escolher, optar por isso, Era um desejo? Ou foi ao acaso? Você sempre teve vontade de fazer jornalismo? Não foi a minha primeira opção, não era, Quando eu era mais nova, eu queria muito fazer medicina, mas a gente sabe que é um curso muito caro, E ir para fora também não tinha como. Minha família é bem grande, eu sou a mais nova de 5 irmãos, e nunca, graças a Deus, nunca faltou nada, mas a gente também não era abastado o suficiente. Então, medicina ficou ali fora de cogitação. E eu tinha feito um curso técnico em publicidade quando eu era mais nova, que é aqueles que a gente faz junto com o ensino médio, e tinha tido contato ali com profissionais e professores já dessa área de comunicação. E aí, na época da faculdade, medicina já estava fora do debate, eu jogava vôlei na época da escola também, falei, vou fazer educação física. E meu pai é professor de educação física. Aí, pai, vou fazer educação física. Ele falou, você faz o que você quiser da sua vida, menos educação física. Eu falei, Deus, e agora? Então, vou fazer direito, vou fazer jornalismo, e até é engraçado, Eu realmente cogitei fazer direito na época,
Mas, saindo da prova de vestibular, eu encontrei um ex-professor do técnico em publicidade. E, assim, aquele devaneio, né? Ai, não sei o que eu faço da minha vida, isso e aquilo, porque eu acho que realmente a gente escolhe uma profissão num momento ali muito jovem ainda, né? A gente não tem certeza do que a gente quer. E aí ele falou, Rebeca, faz jornalismo, porque você já fez o curso de publicidade, você se expressa bem, seu texto é bom, vai dar certo. Aí eu falei, boa ideia, eu vou fazer jornalismo, eu faço jornalismo esportivo, vou morar no Rio, fico perto da educação física, né? A princípio era essa a missão e ao longo da faculdade, da vida profissional, não foi nada disso que aconteceu, mas deu certo, assim, realmente foi uma área que eu gostei, que eu comecei a trabalhar desde muito cedo também, e funcionou, assim, né? Hoje guia toda a minha carreira profissional e pessoal também, então... Gente, para você que está nos ouvindo agora, estamos recebendo a Rebeca Baltazar, professora e uma mulher multitarefas. A Rebeca faz um monte de coisas. E ela estudou junto com a Emily, gente. Vamos contar a verdade. Isso, as duas, elas estudaram juntas. Eu sei que vocês faziam, inclusive, trabalhos também juntas na faculdade. A Emily foi a primeira, eu falei na reunião com você, eu falei que eu sempre ouvi falar da Rebeca. A primeira pessoa que falou da Rebeca foi a Emily, e depois vários outros alunos que eu conheci. Alunos da FOA, né, que tiveram aula com você. Que eu falado bem. E todo mundo sempre falando muito bem. Então, as duas são super amigas, gente, desde a época da faculdade. Como é que é a sua rotina, Rebeca? Conta pra gente. Além disso tudo, você é casada, tem uma vida fora deste meio. Como que você se organiza para conseguir exercer tantas tarefas? Sobra um tempo, assim, para pensar em outra coisa, sem ser trabalho, sem ser a faculdade? Olha, eu vou ser super sincera, sem romantizar, né, a jornada de trabalho excessiva ou nada disso, que eu não acho legal. Mas eu tenho dificuldade de desligar. É uma coisa que meu marido até me cobra bastante. Tipo, final de semana, desligar o celular para mim é um martírio, né? Agora que eu estou começando a me acostumar, porque eu sei que também é importante, mas eu acho que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que até quando eu não estou executando alguma função que não tem necessidade, porque, justamente, se a gente tiver uma organização legal, você não precisa ficar o dia inteiro operacionalizando alguma coisa, né? Mas a minha cabeça fica, né, pensando, aí tem que estudar isso, eu gosto de ler aquilo. E aí, assim, eu tento, pelo menos agora, né, aos finais de semana, dar uma relaxada, porque... dá, né? Mas dá entre aspas também, porque eu já estou pensando na prova da ordem e fico assim, meu Deus do céu, estou sentada no sofá, eu devia estar estudando. Mas faz parte, a gente tem que ir aprendendo também a gerenciar o tempo, né? Porque é possível e é necessário também. Você é muito nova, né? Você não tem... Somos, né? A Rebeca é muito nova. Você acha que você acaba sendo considerada muito nova para determinadas funções? Por exemplo, dar aula numa faculdade. Quando a gente pensa num professor universitário, vem à mente aquele professor com mais idade, que a gente já associa a um professor com mais experiência. Como que você quebra esse estigma, né? Você já enfrentou problemas por causa da sua idade nesse ambiente? Problemas, eu não diria, assim, graças a Deus, sempre foi um ambiente muito respeitoso, né? Mas eu comecei a dar aula, agora, acho que eu já até tenho cara, assim, de mulher, pelo menos, né? Porque quando eu comecei, eu tinha 24 anos, então, realmente, eu era bem novinha. E eu lembro, a primeira semana de aula, quando eu cheguei como professora, né? O moço da portaria, o senhor da portaria pediu minha carteirinha e matrícula. Aí eu falei, não, mas eu sou professora. E ele ficou super sem graça, né? Nossa, eu não sabia, desculpa, que você tem a cara tão novinha e tal. E no início, assim, principalmente quando eu tinha turmas com alunos mais velhos, aí bem mais velhos, até eu ficava meio, né, tentando ali ponderar, será que eu estou falando direitinho? Será que o ritmo está legal? Me avaliando muito. Agora já lido com mais naturalidade. Mas alguém já te desrespeitou, assim, na sala, pela sua idade? Porque a gente olha pra você, a gente vê que você é bem nova. Não, mas eu tenho cara de brava também. Um adendo. A Rebeca, ela é muito nova, mas ela sempre foi muito responsável e sempre demonstrou isso, né? Você sempre foi muito madura. Então, eu acho que, apesar da idade, você passa essa sensação de ter uma credibilidade, né? Então... E eu comecei a trabalhar com comunicação, isso é muito legal, assim, né? Com 15 anos.
Então, desde os 15 anos, eu já trabalhava. Querendo ou não, eu comecei a dar aula com 24, mas já eram quase 10 anos de mercado, né? Porque eu fiz o técnico em publicidade, então logo já comecei a trabalhar e continuei na área durante a faculdade, estágio, fui contratada ainda na faculdade também. Então, a parte de experiência, mesmo jovem, né, eu já tinha bastante vivência profissional. Então, eu tenho certeza que isso ajudou muito, porque é diferente você entrar em sala de aula com a teoria, né, com o que os livros preconizam, e articular isso com um exemplo que já aconteceu, contando um caso que já passou, né? E até eu tento tornar as aulas um pouco mais divertidas assim. Então, é um conteúdo mesclando com uma vivência, e aí os alunos choram de rir, porque cada coisa que a gente passa, né? Gente, a Rebeca, ela se identifica no perfil dela, no Instagram, como uma professora universitária, apaixonada por comunicação pública e eleitoral. Você que está aí gostando de discutir política, você pode seguir a Rebeca. Inclusive, você fez comentários do debate, né? Fiz, menina. Eu estava numa reunião lá em Niterói ontem, na hora que eu abri meu Instagram, tinha um monte de direct. Cadê esses comentários sobre o debate? Eu falei, ai, gente, não acredito. Gravei. Ó, a Rebeca, ela fala de tudo que você quer saber sobre política, tem tudo no perfil dela. Super indico. Não conhecia o seu perfil, conheci através do nosso bate-papo aqui, achei maneiraço. E no meio político, Rebeca, qual que é exatamente a sua função? Depende pelo que as pessoas pagam, né? Mas eu trabalho tanto com a parte de planejamento estratégico, né, de posicionamento e de conteúdo em si. Aí, alguns candidatos eu faço consultoria, né? Então, a gente faz tipo um media training, também essa organização, esse planejamento, até a execução da campanha propriamente dita, principalmente digital, né? É o que eu mais faço, porque geralmente a campanha geral, assim, ela demanda muitos outros recursos, que aí envolve coordenação de campanha e tal. E como eu presto bastante serviço online para candidatos de outros lugares também, né, essa parte digital fica um pouco mais forte. Então, o seu trabalho não é exclusivamente digital, tipo a rede social do candidato. Você também faz essa outra parte de planejamento também da campanha, né? Faço porque, inclusive, muitas vezes é mais importante do que a rede social em si, né? Então, é um trabalho mais abrangente. Você fala muito, né, de marketing político, você acabou de falar nessa questão de fazer, né, o planejamento, que é mais importante do que a rede social. E nas eleições de 2020, as redes sociais foram cruciais para a campanha política. A gente estava em plena pandemia, né? E agora as pessoas já voltaram a se comportar com um pouco mais de normalidade, o que possibilita que os candidatos tenham mais encontros com seus eleitores pessoalmente. E você acha que nessas eleições as redes sociais vão ter a mesma força e a mesma influência, ou outras estratégias mais diretas vão funcionar melhor? Olha, vai ter um papel diferente a rede social, porque ela está mais cara, né? Por conta dessa questão de disseminação de notícias falsas, as fake news, a polarização, tudo isso, as próprias políticas das redes sociais, elas foram atualizadas, né? Eles estão aí em parceria com o TSE para minimizar esses impactos negativos, né, de uma eventual propaganda irregular. Então, assim, o impulsionamento que a gente fazia, que um exemplo, né, só a título de visualização, o que eu consegui atingir com R$100 em 2020, um anúncio, eu não consigo atingir hoje, eu atinjo menos, né? Então, tem essa mudança da própria plataforma para com o tipo de conteúdo, né? Não avalie o que um candidato consegue se eleger só com uma rede social, entre aspas, mal feita ou pouco profissionalizada, por conta disso, né? E eu tenho uma máxima que eleição se ganha na rua. Não dá para ficar achando que só a rede social vai resolver. Lógico que é importante, tem um impacto, tem todo um planejamento. Mas, na verdade, a comunicação ela deve ser vista de forma integrada. E não, eu vou ficar só no Instagram e vou ganhar a eleição. Muito dificilmente. E o contrário? E se o candidato só for para a rua, por exemplo, e esquecer das redes sociais? Hoje é possível ganhar uma eleição assim? Então, todo candidato tem que estar na rede social, né? E aí trazer essa rua para a rede social. Quem eventualmente não tem condição de ter uma equipe grande para isso, né?
mas mostrar esse dia a dia, trazer ali as propostas, o que ele pretende, né, os projetos dele, e investir no tráfego pago também, né, porque atualmente você só estar ali na rede social também, infelizmente, não funciona mais, até porque as próprias palavras que estão atreladas ao ambiente político, elas são reconhecidas pelas plataformas e elas diminuem o alcance da publicação. Então, uma publicação que já não tem um alcance grande, que a gente tem uma média aí com uma boa publicação, alcança de 4 a 7, 10% de quem segue, se você coloca a palavra ali, eleição, por exemplo, já caiu e caiu muito. Então, o orgânico morreu. Agora, com um tráfego pago bem feito, que aí também tem todas as especificidades de rótulo, né? Você tem que cadastrar lá documentos do candidato, o CNPJ de campanha e tal. Aí dá para brincar um pouquinho. E é isso, né? Porque senão eu vou ficar falando sobre isso até essa Mas como que você se interessou por política? Porque, assim, a gente estava no ar aqui, uma amiga me mandou mensagem, Lei, quem você vai votar? Porque eu não sei. Então, normalmente mulheres, pelo menos na bolha aqui eu vivo, mulheres não se interessam. Fala para ela mandar mensagem para mim. Normalmente mulheres não se interessam por política. Como que você chegou nesse meio? Olha, foi por um estágio ainda no início da faculdade. Porque, como eu mencionei no início do programa, a minha intenção com o jornalismo era fazer jornalismo esportivo. Eu morei um tempo no Rio com essa intenção, voltei porque não gostei. E logo depois... Não, mentira. Antes de ir para o Rio, eu já tinha feito um estágio em assessoria de imprensa de uma prefeitura. E era muito engraçado, porque eu jurava que a última coisa que eu ia querer na vida era trabalhar com isso, né? Daí a importância também, fica a dica da gente experimentar tudo que engloba as nossas áreas de atuação, né? E aí eu comecei com um estágio em assessoria de imprensa de prefeitura. Curti muito. Nesse ambiente a gente conhece muitos políticos, né? E fui fazendo networking ali, e dali nunca mais deixei de atuar na área, né? Da assessoria a gente vai para a campanha, de uma campanha vai para outra, conhece um aqui, outro ali. Me formei, fui me especializando. Tem essas especializações também, né? Eu fiz especialização em marketing digital e em ciências políticas. Entendi. Você acha que as mulheres estão se envolvendo mais na política ou ainda é algo que está distante do assunto, né? Eu acho que existe uma mobilização maior, mas ainda não é significativo. Ontem mesmo eu estava numa reunião de uma campanha majoritária. Você vê, a gente já está com a campanha, né, rodando. Eu cheguei na reunião, cheguei atrasada, que peguei trânsito, tinha 30 homens dentro da sala e nenhuma mulher. Eu era a única. Depois chegou uma moça um pouquinho depois de mim, assim. Então, na prática, a gente vê pouca adesão feminina ainda, tanto quanto candidatura, porque aí a gente ainda tem, né, a questão da cota, que o pessoal fala é cota feminina, na verdade é uma cota de 30% do partido, pode ser feminina ou masculina, né? Mas a gente que trabalha assim, na área, a gente vê que até essa cota é difícil de conseguir, né? Mulheres que queiram ali ir para a linha de frente mesmo. Você já sofreu algum preconceito? Você falou que você era a única mulher na sala, nesse meio político. Você já passou por algum momento que você pensou, se eu fosse homem, eu não passaria por isso? Ou não? Já. Já. É até complicado, assim, falar, né? Preconceito, um pouco no sentido de, às vezes, você faz uma ponderação, algo mais técnico, algo, né, operacional, uma sugestão, e você percebe que existe uma dificuldade ali das pessoas darem adesão ao que você está falando. E aí, assim, é uma questão de sentimento, né? Poxa, se fosse um homem aqui falando, se fosse alguém do grupo, teria mais impacto, né? Mas o preconceito eu ainda acho menos do que o assédio. O assédio realmente é um pouco mais chato e mais difícil de lidar. Hoje eu já estou acostumada. Como eu falei também, eu venho de uma família de muitos homens. Então, eu lido bem com tirar a pessoa ou com, colocar no lugar. Mas isso eu vejo que influencia muito a falta de adesão da mulher na política, porque é um ambiente mais pesado que, se você não souber se colocar, fica difícil de conviver. Você acha que as pautas envolvendo a mulher, elas vão ser um tema decisivo nessas eleições?
de uma maneira que, se um candidato, do que o candidato pensa, isso pode ou não interferir nos votos que ele vai receber na urna? Penso que sim, porque atualmente no Brasil mais de 52% do eleitorado é feminino, né? E nós temos visto até movimentações, principalmente das majoritárias, em criarem grupos visando esse voto feminino. Então, penso que sim, e avalio que também, mais do que propostas ou um discurso bonito, os candidatos, né, que forem eleitos devem trabalhar de forma efetiva também para essa participação e para dar voz para esse público. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Ai, Mas eu falei com elas que eu estava nervosa aqui, estava até suando. Passou rapidinho. Mas hoje em dia você está cursando Direito. E por que você decidiu entrar na faculdade de Direito? Com uma carreira consolidada já no jornalismo. Não tinha necessidade, por assim dizer, né? Não foi para uma transição de carreira. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu não estou fazendo alguma coisa, não estou estudando alguma coisa, eu fico até incomodada. Meu marido já pediu para eu tirar um ano sabático depois da formatura, né? Mas, trabalhando nessa parte de política, são áreas que se complementam. Então, eu, como já gosto, né? Eu avaliei que seria interessante para mim ter o conhecimento, para eu ter o conhecimento das duas áreas. E aí, eu decidi ingressar, porque na minha cabeça funciona assim, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Se Deus quiser, passaremos por ele. Então, com 30 anos, eu vou ter 30 anos e vou ser jornalista, ou com 30 anos eu vou ser jornalista e advogada. Então, por que não ser as duas coisas, né? Se dá para fazer... É isso, Rebeca. A gente está muito feliz em ter te recebido aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. A Letícia sabe há quanto tempo a gente fala sobre... você está na nossa listinha aqui das convidadas, das possíveis convidadas, porque realmente a gente fez faculdade juntas, eu sempre vi a sua garra, né, o seu esforço, tanto por trabalhar, né, que você sempre trabalhou, mesmo na época de faculdade, quanto em ser uma aluna aplicada, em estudar bastante. E hoje, vendo tudo que você construiu desde que você se formou, é muito legal e acrescenta na vida de muitas mulheres. Então, estamos muito felizes em te receber aqui hoje. Muito obrigada, é um prazerzão. Eu e a Emily, nós duas eram as duas que chegavam cansadas, né, Emily, da aula, depois do trabalho, sentávamos lá juntinhas e a gente se ajudava bastante. E estou muito feliz de estar aqui hoje, espero que as minhas palavras aí influenciem de forma positiva na vida de alguém. Se influenciar de uma pessoa, eu já fico bem feliz. Obrigada. É isso, então, gente. Com certeza influenciou a vida de muito mais pessoas. Já tem alguns ouvintes perguntando como que vai fazer para ver essa entrevista depois. Assim como todas as outras, como todos elas se entendem, está disponível no nosso canal do YouTube, cortes do programa Mosaico oficial a partir de amanhã. Então, amanhã você já pode conferir essa entrevista na íntegra, que foi uma sabatina aqui, né, Rebeca? Deve ser aluno querendo ponto extra. Aqui, fala pra gente suas redes sociais, da sua agência também. Só não fala o seu candidato. Não, candidato eu não falo, não. Tô brincando. É segredo de Estado. Bom, minhas redes sociais, na verdade eu alimento mais no Instagram, né? Isso, Instagram. Rebeca. Eu vou... É Léo, né? Isso. Acho que eu vou atualizar minha bio. É Rebeca, não Roberta, porque eu tinha ouvido, tá? Você ouviu? Mas é muito próximo, né? Mas segue lá, é Rebeca, com um C só, normal, A Baltazar. E aí lá eu compartilho um pouquinho dessa correria que vocês ouviram hoje. Rebeca A. Baltazar no Instagram. Você podia ter me chamado de Leandro, né? Pra dar o troco. Não, eu sou gente boa. Não pareço não, mas sou gente boa. Gente, é isso então. Esse foi o Elas Se Entendem de hoje. Um bate-papo muito legal e muito relevante também para a época que estamos vivendo. Falando também da relação da mulher na política. E, de fato, a gente vê que muitas mulheres acabam não se interessando, de repente, pelo assunto, porque eu não sei se é por conta da burocracia que é a política, ou pelo cenário que é demonstrado no Brasil também, que é essa questão de corrupção, essa questão de ser algo que a mulher, de repente, até tem repúdio ali, mas quanto mais mulher tiver, eu acho que melhor vai ser de trabalhar, porque a gente sabe que a mulher é organizada, que a mulher sabe trabalhar, que a mulher tem ali... também consegue ver outros assuntos que o homem, de repente, não tem essa sensibilidade, alguns assuntos que... Depende mesmo do olhar de uma mulher, de uma mãe até. Por isso que também tem algumas mães aí ingressando na política e, de fato, conseguem defender ali
temas importantes, mas enfim, foi um bate-papo muito legal. Você quiser conferir, estará amanhã disponível, como eu já falei, no Cortes do programa Mosaico Oficial. Emily, um beijo no seu coração. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Letícia Dantas, um beijo pra você. Beijo, gente. Até amanhã. Rebeca, um beijo pra você também. Obrigado mais uma vez. Um beijo, Leonardo. Bruninho, um beijo pra você também. Queridos ouvintes, obrigado demais pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta com Origem das Expressões e muito mais do Mosaico pra você. Programa Mosaico. A apresentação, Leonardo Salles. ZYD 501, Rádio 88 FM, 88,1.